Amém, queridos? Boa noite, né? Quem gosta de vir para este lugar? Diz glória a Deus, né? Amém? Quem falou que a casa de Deus era um bom lugar foi Jacó, né? A palavra diz que ele falou: olha, vejo que aqui, esse lugar é a casa de Deus, amém? Lugar que Deus está subindo, descendo, né? Quem tem Bíblia, pessoal, por favor, abre no 1 Samuel, capítulo 17. Eu quero falar hoje desse texto, um texto que a gente já ouviu N pregadores falar, mas cada um pregador tem seu jeito, né? E a maneira de ver como Deus fala, né? E eu queria ler com vocês, nós vamos meditar aí a partir do versículo 32. Acompanha na Bíblia, na sua palavra, né? Porque esse texto da Bíblia é um texto que nós precisamos saber onde ele está. Porque ele é um texto que ensina a batalha, a guerra espiritual. Esse texto é um texto típico de guerra espiritual. Amém, amados? Onde nós somos treinados a guerrear a guerra espiritual. Que todo crente, no momento que você converte, serve a Deus, você entra numa batalha, você trava uma guerra espiritual. Durante toda a sua vida. Não haverá trégua, só quando Jesus voltar. Amém, amados? Então, nós travamos uma batalha diária, é uma guerra espiritual diária. E Davi foi um grande guerreiro, né? Davi, amados, ele é a expressão da graça de Deus no Velho Testamento. Davi é a maior expressão da graça de Deus no Velho Testamento. Esse homem tinha muita graça. Amém, amados? Depois que Jesus veio, Jesus revelou a graça. Mas Davi, no Velho Testamento, segundo a lei, ele já era a própria graça de Deus. Amém? Quem crê nisso diz glória a Deus. Então esse texto aí de 1 Samuel capítulo 17, versículo 32, fala, Davi dispõe-se a pelejar contra o gigante, né? E diz o texto, nós vamos ler aí do 32 ao 51, 19 versículos, né? Diz aí o texto. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa deste teu servo, aliás, de ninguém por causa dele. Por causa de quem? Do filisteu, né? Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra esse filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, ele é homem de guerra desde a sua mocidade. E então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele e o feria, e a livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Repete comigo: e o feria e o matava. Assim feriu o teu servo leão como urso, e assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afronta os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e da mão do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. Repete comigo: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi as suas vestes, e pôs sobre ele, sobre a sua cabeça, um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes, e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Repete comigo: e Davi tirou aquilo de sobre si, e tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro. Isso aqui, amados, tem a tradução que fala que é 5 pedras do centro do ribeiro, do centro do meio do córrego, né?
pô-los no alforge de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda, e foi-se chegando ao filisteu, e o filisteu também veio, e se vinha chegando a Davi, e o que lhe levava, o escudo ia diante dele. E olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou, porque era jovem e ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi, vem a mim, e darei a sua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, repete comigo, Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, e o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirarei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves do céu e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda essa congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra. Repete comigo, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na vossa mão, na nossa mão. Continuando. E sucedeu que, levantando-se o filisteu, indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate, e a encontrar com o filisteu. E Davi meteu a mão no alforge, tomou dali uma pedra, e com a funda lá tirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra lhe encravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra. E assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e feriu-se o filisteu, e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Porque pelo que correu Davi, pôs-se em pé sobre o filisteu, tomou a sua própria espada, tirou-a da bainha, e o matou, e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então o filisteu que o seu campeão, os filisteus, que o seu campeão era morto, fugiram. Amém, amados? Levanta a sua mão e repete comigo: Senhor Jesus, nós te louvamos, te adoramos por a tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Nós te agradecemos, ó Deus, porque a sua palavra sempre há de prevalecer, em nome de Jesus. Amém, amados? Então, que esse texto é conhecido. A Bíblia diz que esse filisteu, ele era um homem gigante. Ele era um guerreiro treinado, né? Bem preparado. E ele era temível em Israel, temível na região, porque era acostumado a detonar com exércitos, com os inimigos. E Davi depara aqui com essa batalha. E a palavra diz que esse filisteu, ele já tinha 40, quando Davi chega ali, já tinha 40 dias que ele estava ameaçando Israel, falando para o exército de Israel: levanta algum homem que possa me enfrentar, que possa guerrear comigo. E passava diante do exército de Israel gritando. Na época, o exército de Israel ficava de um lado de um vale, e os filisteus ficavam de outro vale. Mas a voz de cá era ouvida de lá, e a voz de lá era ouvida de cá. E aí o filisteu passava gritando e falando: levanta alguém aí que possa me encontrar comigo e me vencer. E amado, você sabe como é que é você estar o inimigo lançando palavras sobre você durante 40 dias? Que situação se encontrava, emocionalmente falando, o exército de Israel? A Bíblia diz que Saul ficava medroso, com medo. E aí, amados, aparece esse rapaz. Aparece Davi na cena. E é interessante, tudo aconteceu porque Deus tinha um propósito. Então o título hoje da minha palavra é Indignação, uma das armas de Davi, amém? Repete comigo: a indignação,
uma das armas de Davi para a batalha, né? Ele não aceitou a situação. Quando Davi chega ali, diante daquela situação, ele fala, olha, o que esse cara está falando? O que esse cara está falando contra o exército do Deus vivo? Ele se indignou com a situação. E a palavra diz que Davi, ele chegou e falou, olha, o que está acontecendo? Esse cara falando contra o Deus de Israel desse jeito. E aí, amado, começa a história que nós lemos aqui, né? Davi falou, olha, eu vou enfrentar esse homem. E levaram ele até o rei Saul, o rei de Israel. E Davi chegando falou, olha, o senhor não precisa ficar com medo, o senhor não precisa temer, o senhor não precisa ficar com medo por causa desse filisteu, porque teu servo vai enfrentar ele. Amém, amados? Quem quer se colocar na brecha na batalha do Senhor? E é interessante que Davi, quando ele fala aqui da batalha, ele fala, olha, esse homem está enfrentando, ele está realmente lançando palavra contra o exército do Deus de Israel. Davi chama a responsabilidade para ele, e ele encara aquilo como uma guerra do Senhor. Não era uma guerra pessoal dele, ele não estava ali defendendo algo dele, mas ele percebeu que era uma guerra ali de Deus. E aí Davi em outro texto, ele fala, na Bíblia, ele fala que os inimigos do Senhor são também inimigos de Deus. Ele fala, olha, os inimigos de Deus são também meus inimigos. Amém, amados? Então, quando a pessoa se levanta contra Deus, quando a pessoa se opõe àquilo que é de Deus, quando qualquer coisa, um partido político, um político se levanta contra a palavra de Deus, esse político se torna nosso inimigo. Porque nós somos a igreja do Senhor e nós não vamos permitir que essa pessoa vai se levantar contra a igreja, contra o Senhor Jesus. A igreja tem que se posicionar e se indignar com a situação. E aí, amados, Davi conversando ali com Saul, ele tem uma conversa com o rei. O rei falou, olha, eu vou colocar sobre você toda a proteção de um soldado, né? Que era o quê? Uma capa, né? Uma vestimenta de soldado, que a espada não fura, né? Uma proteção na cabeça. Mas aí, tudo isso, amados, essa roupa aqui, ela tem um significado espiritual, que é o significado do quê? Da tradição, da religião, entendeu? Da religiosidade, né? E aí, quando o rei coloca sobre Davi, o rei falou algo com ele, olha, você não tem condição de enfrentar esse homem. E você é ainda jovem, um menino ainda, e este homem é um guerreiro e treinado, preparado, você não tem condição de enfrentar ele. Saul ainda olhava as coisas da maneira o quê? Natural. E quantas vezes nós lidamos com um problema no nosso diário, e a gente olha na ótica natural, nós queremos resolver à base da nossa força. Nós queremos resolver da nossa maneira, da nossa opinião, da nossa ideia, e nós não consultamos a Deus, não falamos com Deus. E aí o Saul coloca aquela roupa nele, que era a tradição do Saul, né? Religiosidade, né? Era muito religioso. E Davi falou, olha, eu não dou conta de andar com isso. Amém, amados? Porque Davi dependia da graça de Deus, amém? Quem quer depender da graça de Deus na sua vida? E a Bíblia diz que Davi tirou aquilo de cima dele. E é porque Davi tinha tido experiências com o poder de Deus, com a graça de Deus, e ele tirou aquela religiosidade, aquela máscara dele e falou, eu não dou conta de andar com isso. Amados, nós precisamos jogar todas as máscaras da nossa vida fora. Nós precisamos buscar a graça de Deus. Esse dia eu estava falando uma oração com Deus, Senhor, eu estou cansado de ser religioso. Senhor, eu preciso de algo diferente na minha vida. Senhor, eu preciso da graça, eu preciso aproximar do trono da graça. Senhor, muda a minha vida. E amados, nós que somos mais velhos, eu já estou na casa dos 60, né? Não é os 50 não, viu, pastora Lucinete? É os 60, né? Então, já estou na casa dos 60, a gente tem mais dificuldade de mudança, irmãos. É difícil você mudar. É complicado, velho, mudar. Só Deus, só o Espírito Santo de Deus para mudar a gente que já é mais velho.
E eu estou orando, Deus, eu preciso que o Senhor mude a minha vida. Eu preciso de entrar nesse trono da graça, porque esse trono não precisa de muita força. Não precisa você gastar muita energia. Davi chega ali e fala, olha, tire isso de cima de mim, porque com isso eu não dou conta. Com isso eu não vou. E aí, amados, a Bíblia diz que Davi ele vai no córrego, pega 5 pedras, e essas pedras têm um significado espiritual, significa os 5 ministérios da igreja, lá de Efésios capítulo 4, versículo 11, onde a Bíblia fala sobre os 5 ministérios da igreja apostólica, a igreja de Jesus, e aquelas pedras têm um significado, os 5 ministérios da igreja, e a funda significa o que? Os evangelhos. O evangelho pega a pessoa e lança a pessoa. A pedra é o quê? A pedra era lançada. A pedra era lançada, o ministério. Deus chama as pessoas e Deus envia as pessoas para fazer a obra dele. Porque, amados, Jesus, os pés da igreja aqui na terra é o Senhor Jesus. E ele precisa do homem aqui na terra. Quem vai visitar o hospital, a pessoa doente, é nós. Jesus vai usar você que vai visitar a pessoa. A igreja é os pés do Senhor na terra. E nós que precisamos ir. Amém? E Davi ali tem um significado espiritual. Os 5 ministérios e o evangelho. E Davi vai, tudo, amados, profeticamente. Davi, ele tinha uma sensibilidade espiritual acima da média. E quando ele viu aquele homem, Davi viu também a oportunidade de ser promovido. Sabe por quê? Davi procurou o que o rei vai dar ao homem que vencer esse cara. Aí fala, olha, o rei vai ausentar a pessoa, a família desse homem, que vencer esse homem não vai pagar imposto em Israel, né? Vai ser honrado e vai casar também, me parece que ele fala que vai casar com a filha do rei, não é isso? Davi, ele viu ali também uma oportunidade. Amém, amados? Às vezes, desafios, também, quando Deus coloca diante de nós um desafio, também é uma oportunidade para a gente ser promovido. Amém? Quem está entendendo o que eu estou falando, diz glória a Deus. Então, amados, e a Bíblia diz que Davi, quando ele pega a pedra, quando ele pega a funda, a Bíblia diz que o filisteu caminhou em direção a ele, mas Davi ele foi proativo. A Bíblia diz que Davi marchou em direção ao filisteu. Amém? E Deus estava falando comigo nessa madrugada. O Senhor quer que nós sejamos proativos com nossos problemas. Deus quer que nós antecipamos os problemas, corramos para cima dos problemas, porque Ele vai nos ajudar a resolver. Amém, amados? Você não pode ter um problema e esconder na caverna. Você não pode, com um problema, fugir da batalha, fugir da guerra. Você tem que partir para cima. E Davi fez isso. O filisteu foi para cima dele, profetizou maldição sobre ele, ele não aceitou a maldição, ele liberou a palavra profética, e é interessante, eu estava lendo, a Bíblia diz que tudo que Davi falou aconteceu. Davi falou, hoje o Senhor vai me entregar nas minhas mãos, eu vou cortar a sua cabeça, e todo Israel vai saber que há Deus em Israel que livra, não com espada, não com lança, mas com o seu poder. Amém, amados? E a Bíblia diz que Davi marcha por filisteu. E Davi com a funda. E o filisteu falou, rapaz, por acaso, eu sou cão para você vir com um pauzinho para me bater, uma baladeira, uma funda. Quem conhece funda aqui? É tipo uma baladeira, só que ela é mais forte, entendeu? Você põe a pedra nela e você roda assim, ó. E é interessante, amados, Davi pegou só uma pedra. A Bíblia diz que ele tinha 5. Mas ele usou só uma pedra. E a palavra diz que Davi, e aí, amados, essa pedra, o Espírito Santo turbinou essa pedra, amém? O Espírito Santo turbinou essa pedra 100 vezes mais. E a Bíblia diz que ele rodou essa pedra, né? E quando ele roda a pedra, essa pedra encrava, o escudo do filisteu tinha só a brecha na testa, irmãos. Agora vem cá, vocês acham que Davi, ele era muito bom de funda? A Bíblia diz que o exército dele era tão bem treinado, que eles cortavam fio de cabelo, puxavam fio assim, eles cortavam com pedra de funda. Então era um exército treinado com funda. Davi já era treinado. Interessante, amados, às vezes a gente tem que ficar ligado, porque às vezes situações que nós passamos é treinamento. Davi fala que ele primeiro enfrentou o quê? Um leão.
Depois ele enfrentou um urso. E a Bíblia diz que é interessante, Davi entendeu que foi o Senhor que deu graça para ele, para vencer o leão e para vencer o urso. Porque ele fala lá para Saul: olha, eu venci o urso, eu venci o leão, e com certeza o Senhor vai me levar a vencer esse filisteu. Amém, amados? Treinamento. Deus quer nos treinar. E às vezes um problema, às vezes uma batalha, é um treinamento de Deus. Uma dificuldade financeira, emocional, nos relacionamentos, é um treinamento do Senhor. Porque a palavra diz, amados, que a nossa tribulação, ela vem para nos fortalecer a nossa fé. Cada problema que nós vencemos, por isso, amados, que os crentes mais velhos, né, pastor Eudes, essa turma mais do meu tempo, né, pastor Evanildo, pastor Zé Alves, essa turma, meu irmão, não abala com qualquer coisa, não. Não é qualquer coisa que leva essa turma para o barro, não. Quando a turma pensa que eles estão derrotados, Deus levanta eles. Porque eles creem em Deus, têm experiência com Deus, já passaram várias batalhas, já passaram por um treinamento. Amém, queridos? E a Bíblia diz que Davi pegou essa pedra, amados, e ele jogou a pedra, né? Filisteu veio, olhou para ele: eu sou um cão para você me jogar uma pedra? E ele rodou a pedrinha, Deus turbinou, pegou no centro da testa, onde tinha um buraco no escudo do filisteu, e a Bíblia diz que o filisteu caiu. Só que Davi, ele não ficou contente. Davi, com gigante, a gente não brinca. Amém, amados? Repete comigo: com gigante, nós não podemos brincar. Gigante, a gente tem que matar eles. Gigante, você tem que matar gigante. Se é o pecado, faça como José, foge pelado, mas foge. Gigante, você tem que matar. Não dá para você casar e ficar falando com a ex-namorada. Você tem que cortar o mal pela raiz. Não dá para brincar como Sansão brincou com o pecado. Um homem narizeu de Deus, um homem realmente ungido por Deus, tinha muita autoridade e poder do Senhor, do Espírito Santo de Deus, invencível. Brincou com gigante. E a palavra diz que o que aconteceu com ele? O gigante venceu ele. E Davi, quando ele derrubou o filisteu, a palavra diz que Deus já tinha falado com ele, né? E falou: o Senhor vai me entregar nas minhas mãos, eu vou cortar a sua cabeça, e Israel, toda a região vai saber que há Deus em Israel. Amém? E é interessante, quando o filisteu cai, aquele filisteu, amados, ele poderia passar um pouco, ele voltar ao normal. E aí, amados, Davi não ia sobrar, não. Aí o que Davi fez? Ele derrubou o filisteu, cortou a cabeça. Então, meu irmão, eu queria falar isso com você hoje à noite: com gigante não se brinca. Com gigante não se brinca. O mal tem que ser cortado pela raiz. Com gigante não se brinca, amém? E a palavra diz aqui que Davi pega a espada, corta a cabeça do filisteu, e aí, amados, se entrega para o rei. Amém? E é interessante, eu estava olhando aqui, isso só pode acontecer na vida de um homem se ele estiver cheio do Espírito Santo de Deus. Por isso que nós precisamos buscar o Espírito Santo, buscar essa presença sobrenatural do Espírito, porque Deus vai nos revestir de uma força sobrenatural para vencer problemas, para vencer batalha. Deus quer revestir você do Espírito Santo. E o Espírito Santo já habita dentro de você. Nessa campanha, nós estamos orando por restauração, por avivamento. O Espírito já está dentro de você, mas ele precisa ser avivado. Porque, amados, um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo, ninguém vence. Ninguém vence. Ninguém vence. Amém? Eu queria deixar essa palavra com os irmãos hoje à noite. E eu tenho aprendido uma coisa. É aquela passagem que a Bíblia diz que não é por força, nem por violência, mas pelo teu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Deus quer te fortalecer nessa noite.
Deus quer te preparar para a guerra. E às vezes, amados, o tempo é esse. Às vezes eu estou segurando aqui porque me falaram que não pode ficar andando muito aqui, amém? O irmão me orientou para nós. E eu fico andando, irmãos, é duro, né? Amém? Mas amém, vamos treinar, né? E eu queria deixar essa palavra com você hoje à noite. Eu não sei o problema que você está passando na sua casa. Eu não sei o que você está enfrentando na sua família, com o seu esposo, com seus filhos, com sua vida financeira, com a sua vida emocional, com as suas preocupações. Eu não sei o que você está passando hoje, mas eu sei que há um Deus que pode te ajudar a resolver o seu problema, que pode te levantar, tocar em você hoje à noite. Uma palavra pode mudar a nossa vida. Você pode voltar para casa hoje diferente e falar: olha, eu vou mudar, eu vou buscar mais a Deus, eu quero mais do Espírito. Amém, queridos? E não há problemas que Deus não possa resolver. Amém? Não há problema que Deus não possa resolver. Não há problema que você está enfrentando na sua casa, na sua família. Você que está nos vendo pela internet, não há problema aí na sua casa, não há problema na sua família, não há algo que Deus não possa entrar e mudar o quadro que você está enfrentando aí na sua casa. Assim como Deus usou Davi, Deus pode usar você. Você que está aí no sofá, Deus pode usar você. Amém, amados? Porque, amados, nós precisamos entender que o mundo de Deus, o mundo que age, não é o mundo da lei. Nós somos a dispensação da graça. E o que age é hoje, na vida nossa, o que vai mover a gasolina que age em nós, é realmente a graça de Deus, o Espírito Santo de Deus que vai fazer toda a diferença. É a presença de Deus, é a graça de Deus que vai fazer toda a diferença, amados. Não é a gente ser certinho, não é a gente ser certinho, não errar, a gente erra, fica debaixo de condenação. Não é isso, é a graça de Deus em nós. A Bíblia diz que Cristo em nós, a razão da glória de Deus. Amém? Repete comigo: Cristo em nós, a razão da glória de Deus. Então é a graça de Deus. Você pode até errar, mas você serve um Deus que te perdoa, que você fica livre para continuar andando. Amém, amados? E a Bíblia diz que Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. E as obras do diabo é o que? Jugo, peso, opressão, depressão, preocupação, ansiedade. Essas são as obras do diabo que ele lança todo dia na nossa mente. E o Senhor quer te dar o descanso da graça, para você descansar em Deus. Amém, amados? Então vamos ficar de pé. Eu queria orar com vocês hoje à noite. Glória a Deus. Amém? Então, amados, Davi, ele se indignou. Davi não aceitou a intimidação. Davi não aceitou a intimidação. E eu queria deixar uma palavra com você hoje à noite, para que você não aceite a intimidação do diabo sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Amém, amados? Seja em qualquer área, irmãos. Porque às vezes o diabo começa a acontecer algumas coisas na nossa vida, e o diabo começa a colocar mentira na nossa mente, que nós não vamos sair daquela situação. E é mentira. Amém? Porque para Deus a palavra diz que não há impossível. Deus pode mudar a nossa história, amém? Então levanta as suas mãos e nós vamos orar agora. Eu queria que você colocasse o seu problema, aquilo que está pegando na sua vida, aquilo que você acorda de madrugada e rouba o seu sono. Você vai colocar diante de Deus agora. Senhor, nós te louvamos essa noite. Espírito Santo de Deus, Pai, nós estamos a cada dia convicto, Senhor, que é pelo Senhor, que é pelo Teu Espírito, que é, Senhor, pela Tua graça. E eu quero orar com cada irmão que está neste lugar nessa noite. Senhor, não importa o problema, não importa a dificuldade, não importa, Deus, o gigante que ele está enfrentando. Pai, que o Espírito do Senhor esteja capacitando, fortalecendo, despertando, ó Deus, Senhor, em nome de Jesus. Pai, capacitando, Senhor, abençoando, Senhor, em nome de Jesus.
Nós oramos, Pai, abençoando o seu povo. Nós oramos, ó Deus, abençoando a sua igreja. Senhor, vem nos capacitar, ó Deus. Senhor, nós queremos passar pelo treinamento, porque sabemos, ó Deus, que depois do treinamento, Senhor, tem bonança, tem recompensa. Pai, em nome de Jesus. Amém. Repete comigo essa oração. Senhor Jesus, eu te agradeço, porque o Senhor é bom. As suas misericórdias se renovam a cada manhã, e por causa das suas misericórdias, nós não somos consumidos. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia da minha vida, tem misericórdia da minha casa, tem misericórdia de nós, Senhor, em nome de Jesus, amém? Vamos aplaudir o Senhor, Ele está aqui nessa noite.